Neemias, capítulo 7. Agora, as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas, para governar a cidade de Jerusalém. Eu coloquei 2 homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus, mais do que qualquer outro. Eu disse aos 2 que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar, e que mandassem fechar as trancas e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São essas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Zefatias, 372. Ará, 652. Paate Moabe, descendentes de Josuá e de Joabe, 2.818. Elom, 1.254. Zatu, 845. Zacai, 770. Binui, 648. Bebai, 628. Asgade, 2.322. Adonicam, 677. Bigvai, 2.067. Adim, 655. Ater, que também era chamada de Ezequias, 98. Azum, 328. Bezai, 324. Arif, 112. Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, Netofá, 188. Anatote, 128. Bet Asmavete, 42. Kiriat Jearim, Zefirá e Berote, 743. Ramá e Geba, 621. Miqumas, 122. Betel e Ai, 123. A outra Nebo, 52. A outra Elão, 1.254. Arim, 320. Jericó, 345. Lobe, Hadid e Ono, 721. Senaá, 3.930. Essa é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Gedaías,
descendentes de Jesuá, 973, Imer, 1052, Passur, 1247, Arim, 1017, grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro, Jesuá e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74, músicos do templo, descendentes de Asaf, 148, guardas do templo, descendentes de Salum, até Talmon, Acube, Atita e Sobai, 128, grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, Zia, Azufa, Tabaote, Queró, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Nedocodá, Gazã, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefezim, Becabuque, Acufa, Arur, Baslite, Meida, Harza, Barcos, Cícera, Tamás, Messias e Atifa. Grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Telmelá, Tel-Arzá, Querube, Adom e Imer. Mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem eram descendentes. Obaías, Acós e Barzilai. O antepassado do grupo de famílias dos sacerdotes de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de família de Barzilai, da cidade de Gileade, e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinham meios de provar quem eram dos seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio de um Urim, do Urim e do Tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337, cantores e cantoras, 245, cavalos, 736, mulas, 245 camelos, 435 jumentos, 6.720. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades povoadas de Judá.
eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Neemias capítulo 8. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça, em frente ao portão das águas. Então, pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens, as mulheres, as crianças, que já tinham idade para entender. E ali, na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Semas, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulã. Esdras ficou ali no estrado, acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram, e Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesuá, Bani, Zerebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para o povo entender o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então, Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor, para o Senhor nosso Deus. E por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então todos foram para casa e começaram a comeram e beberam alegremente. E o que eles tinham repartiram com os outros, porque entenderam que o que havia sido lido para eles. No dia seguinte, os chefes dos grupos de família e os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estavam, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei, e acharam escrito nela que o Senhor Deus havia mandado por meio de Moisés que o povo de Israel morasse em cabanas durante a festa das barracas. Então, em toda a cidade de Jerusalém e em todas as outras cidades e povoados, mandaram avisar o seguinte: saiam para os morros
e tragam galhos de pinheiros, oliveiras, murtas, palmeiras e outras árvores para fazer cabanas conforme está escrito na lei. Então todo o povo saiu e trouxe galhos de árvores. Em seguida, eles construíram cabanas no terraço das suas casas e nos seus quintais, nos pátios do templo, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas. Desde o tempo de Josué, filho de Num, esta é a primeira vez que faziam isso, e todos estavam muito alegres. Todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus. Eles festejaram durante 7 dias, e no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa, como mandava a lei. Neemias capítulo 9. No dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar a fim de mostrar sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cara. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles, e nas 3 horas seguintes eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Zabinéias, Zerebias, Obias, Sebaías e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem ao seu glorioso nome. Embora nenhum louvor humano seja suficiente. Aí o povo de Israel fez essa oração: ó Deus, só Tu és o Senhor. Tu fizeste os céus e as estrelas, Tu fizeste a terra, o mar e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e Te adoram. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abraão e o tiraste de Ur, na Babilônia. Tu mudaste o seu nome para Abraão. Viste que ele era fiel a Ti, fizeste uma aliança com ele. Prometeste dar a Abraão a terra dos cananeus, a terra dos heteus e dos amorreus, a terra dos perizeus, dos jebuseus, dos gigalseus, para ser a terra onde os seus descendentes viveriam. Tu cumpriste a sua promessa porque és fiel. Tu viste como os nossos antepassados sofreram no Egito. Ouviste quando eles pediram socorro na beira do Mar Vermelho. Tu fizeste milagres maravilhosos contra o rei do Egito, contra os seus oficiais e o povo da sua terra, pois sabias como eles fizeram o seu povo sofrer. Foi assim que conhaste a fama que tens até hoje. Tu dividiste o mar diante de todos os antepassados, e assim eles atravessaram a terra seca. Fizeste com que aqueles que os perseguiam se afogassem em águas profundas, como uma pedra que afunda no mar violento. Tu os guiaste como uma nuvem durante o dia e de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho para onde deviam ir. Tu desceste do céu, no monte Sinai, falaste com teu povo e lhe deste boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhes disseste que santificassem o sábado e lhes deste as tuas leis por meio do teu servo Moisés. Tu lhes deste pão do céu, quando estavam com fome, a água da rocha, quando estavam com sede. Tu mandaste que formassem posse na terra, que havias jurado dar a eles. Mas os nossos antepassados se tornaram orgulhosos e teimosos,
e não quiseram obedecer aos teus mandamentos. Eles se recusaram a obedecer, esqueceram tudo o que fizeste, esqueceram os milagres que havia feito. Em seu orgulho, eles escolheram um chefe que os levaria de volta do Egito para serem escravos de novo. Mas tu és Deus que perdoa. Tu és bondoso e amoroso e demoras a ficar irado. A tua misericórdia é grande e por isso não os abandonaste. Eles fizeram um touro de metal fundido e disseram que ele era o Deus que os havia tirado do Egito. Ó Deus, como eles te insultaram, mas tu não os abandonaste no deserto, pois a tua misericórdia é grande. Não retiraste nem a nuvem nem o fogo, que de dia e de noite mostravam a eles o caminho. Tu lhes deste o teu bom espírito para lhes ensinar o que deviam fazer. Tu os alimentaste com o maná e lhes deste água para matar a sede. Durante 40 anos no deserto tu os sustentaste e nada lhes faltou. As suas roupas não se estragaram e os seus pés não ficaram inchados. Tu lhes deste nações e reinos e terras e povos vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra de Esbom, que era governada por Seom, e a terra de Bassã, onde Ogé era o rei. Tu lhes deste tantos descendentes como as estrelas do céu, e os trouxeste para viver na terra que havias prometido aos seus antepassados. Eles conquistaram a terra de Canaã. Tu derrotaste o povo que morava ali. Deste ao teu povo o poder de fazer o que quisesse com os povos e os reis de Canaã. O teu povo conquistou cidades cercadas de muralhas e tomou terras boas, casas cheias de riquezas, cisternas já escavadas, oliveiras, árvores frutíferas e plantações de uva. Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Eles aproveitaram todas as boas coisas que lhes deste. Mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que os avisaram. Eles disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes, então deixaste que os inimigos deles o conquistassem e os governassem, mas no meio da sua aflição eles te pediram socorro e tu respondeste lá dos céus. Na tua grande misericórdia, tu lhes enviaste líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo, e outra vez deixaste que os inimigos deles os conquistassem. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que os salvasse, tu ouviste no céu e, vez após vez, tu os livraste por causa da sua grande misericórdia. Tu os avisaste que deviam obedecer aos teus ensinos, mas no seu orgulho eles rejeitaram os seus mandamentos. Pecaram contra a tua lei. Embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida, rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Ano após ano, tu os avisaste com paciência pelo teu espírito e por meio dos profetas. Falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo, por isso deixaste que fossem dominados por outras nações. E mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso. Tu guardas fielmente as promessas de aliança, desde o tempo em que os sírios nos dominaram, como temos sofrido. Os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo, todos nós temos sofrido. Lembra das nossas aflições. Tu foste justo em nos castigar. Tu tens sido fiel, mesmo quando temos pecado. Os nossos antepassados, os nossos reis,
As nossas autoridades, os sacerdotes, não têm cumprido a tua lei, não têm obedecido aos teus mandamentos e avisos. Com a tua bênção, reis governaram o teu povo que estava vivendo na terra grande e boa que lhes deste, mas eles não te adoraram, nem se arrependeram das suas más ações. E agora nós somos escravos na terra que nos deste, essa terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis que puseste para nos fazer sofrer. Por causa dos nossos pecados, eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene, e as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assiná-lo. Paz do Senhor, aqui quem fala é a irmã Emily. Vamos fazer uma pequena oração para fecharmos a leitura de hoje. Senhor Deus, muito obrigado novamente por mais uma leitura de hoje. Obrigado que o seu Espírito Santo está nessas leituras e que na Bíblia o Espírito Santo está agindo e o Espírito Santo está também agindo em nossos corações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.